algumas coisas, porque é a primeira vez que vem. Então tem que entrar no supletivo. A gente vai ter, amanhã, semana que vem eu vou dar aula e depois vai ter prova. Não fala assim, não, que tá com um negocinho, tá? Então vamos recapitular, né? Na página 15, primeira. Onde nós iniciamos, tá vendo? É a Romanos 13, 1, 2 é o versículo-chave para tudo isso. Onde o trono de Deus é estabelecido sobre a autoridade. Tá bom? Todo homem seja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades existem e foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão para si mesmo condenação. Tá? Em todo o universo existe uma autoridade, a que procede do próprio Deus, do seu trono. Né? Em Hebreus nós vemos que o Senhor sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 13. Então, a palavra de Deus é autoridade. Se não trata aqui da autoridade como posição, mas como governo. Tá bem? A autoridade de governo. E princípio de Lúcifer. O princípio de Lúcifer é a autoexaltação. Tá bem? Analisando a queda em Isaías, depois podem ler. Podemos compreender a motivação que levou a rebelar contra Deus. O ser humano só pode escolher dois caminhos: o de Lúcifer e o de Jesus. Né? Ambos estão relacionados ao trono de Deus. Contudo, um deles resultará em humilhação e outro em exaltação. Um buscou a glória para si, mas o outro se escravizou, esvaziou, a ponto de morrer na cruz. Aquele que se submete ao trono serão exaltados. Os que querem estar onde Deus não os colocou serão humilhados. Amém? Então, o caminho de Lúcifer, Satanás quis ser igual a Deus, usurpar o seu trono. Por isso foi lançado no mais profundo abismo. O resultado da autoexaltação foi a humilhação. Né? Depois leiam lá os versículos. Amém? Né? Isaías, Ezequiel. Satanás quis ser, né, igual a Deus Altíssimo. E o que colocou ele nessa situação foi o orgulho, soberba, inveja, autossuficiência. Amém? O nosso Deus é Criador e Pai da eternidade. E Satanás, Lúcifer, quis ser igual a ele, mas o único nome que ele tem é Pai da mentira. Né? Tá? Então, o princípio de Lúcifer, o caminho de Lúcifer e o caminho de Jesus. Né? Então, estou falando porque isso aí vai ser prova. Né? O caminho de Jesus sendo Deus, não julgou tal condição como algo que devesse se apegar, mas assumiu a forma de homem e se deixou humilhar até a morte. Resultado da sua humilhação foi a exaltação. A autoridade às vezes exercida com intenções espúrias, não genuínas, por líderes que estão no caminho de Lúcifer, não de Cristo. É fácil exercer o poder, difícil é tomar a cruz. Jesus não recebeu autoridade simplesmente porque se levantou e repreendeu o diabo. Ele expulsou demônios durante o seu ministério, mas só lemos que venceu o diabo após passar pela cruz. Amém? Desobediência versus rebeldia. Desobediência é pecar contra a santidade de Deus. Rebeldia é pecar contra a autoridade do Senhor. Amém? Aqui tem o exemplo de Davi, né? E aqui mostra bem essa diferença. Deus ordenou que Saul destruísse tudo no combate contra os amalequitas, né? Que matasse o rei. Mas Saul resolveu sacrificar o melhor do gado ao Senhor. Ele combateu conforme a instrução de Deus, mas tomou atitude contrária recebida e foi rejeitado porque rebelou
contra a sua autoridade. Isso tocou no trono de Deus. Amém? Ó, Davi fez coisas piores, né? Se a gente for analisar Saul e Davi. Davi adulterou, engravidou a esposa de um dos soldados, né? E colocou ele na frente da batalha, amém? E ele morreu. Então houve um homicídio, Davi, né, cometeu homicídio. Entretanto, Deus não rejeitou, porque o seu pecado foi desobediência, não de rebeldia. Davi desobedeceu e atingiu a santidade de Deus, não a sua autoridade. Amém? Para servir a Deus não podemos violar a autoridade. Se violar a autoridade, seguiremos o princípio de Lúcifer. Ele questionou e violou a autoridade de Deus e não aceitou submetê-la a ele. Amém? Aí João diz assim, percebeu claramente a atitude e o comportamento dos homens hoje, pois como disse João, o mundo jaz maligno. A mentalidade do mundo é a de Lúcifer, contudo, há servos de Deus que também agem assim. Serve a Jesus obedecendo as doutrinas, né, a palavra, mas são movidos pelo princípio de Lúcifer, podendo ensinar o que é correto. Mas a sua motivação é errada. O que falamos pode ser apropriado, mas o nosso coração é aquilo que somos lá no íntimo e é reprovado. Amém? Ao pregar o Evangelho e trazer pessoas que estão em rebeldia contra Deus, fazendo a própria vontade, para se submeterem à autoridade divina, aprendendo a fazer a sua vontade. Mas como podemos pregar o Evangelho para que as pessoas se submetam à autoridade de Deus, se nós mesmos não submetemos? Né? Satanás não teme nossas palavras, mas nossa submissão a Deus. Amém? Aí vai indo, né? Aqui, como Paulo também, né? Ele era um homem instruído, um homem, né? Que quem ensinou ele foi Gamaliel, né? Um dos maiores mestres da sua época. Mas quando ele encontrou com Jesus e ele, né? Ficou cego, as escamas ficaram no seu rosto, e ele jejuou 3 dias, 3 noites. Deus deu a revelação, queria vir Ananias. Mas Ananias, comparando, né, com conhecimento, com tudo aquilo que Paulo era, né, era um homem simples, né? E Deus usou Ananias para que, né, destravasse Paulo, né, colocasse Paulo nesse reino, né, no reino verdadeiramente, né, para ganhar almas. Então, Paulo submeteu a um homem simples, né? Então, a atitude de Ananias foi muito tremenda. E o posicionamento de Paulo, né, submeteu a um homem bem simples. Amém? Então, isso, né, que fez com que ele realmente fosse o que foi, né? 7 níveis de autoridade. Amém? Na 17, autoridade soberana. Amém? É o maior nível de autoridade, tá? Isso é prova, vai cair na prova. A autoridade soberana é um nível que nunca questionado ou desafiado. É absoluto e infalível. É autoridade que pertence somente a Deus. Nunca poderá ser exercida por homem algum. Assumir uma autoridade que não cabe ao homem é rebeldia. E a autoridade soberana pertence exclusivamente a Deus. Então a autoridade soberana pertence exclusivamente a Deus. Cristo recebeu a autoridade soberana. Essa era a missão de Lúcifer, mas Jesus quem recebeu. Amém? Soberana, autoridade da verdade, né? Então a autoridade da verdade é a verdade do próprio Deus. Amém? Deus é a verdade, e o Filho é a verdade, e o Espírito também. Então há 3 deuses? Não. Há 3 pessoas, mas há um Deus só. Amém? É o Trino Deus, em 3 pessoas. A verdade é tudo que diz, a verdade é tudo o que Deus diz. Amém? O próprio Deus é a verdade. E assim as suas palavras e promessas.
A Bíblia é a verdade. Então, a autoridade da verdade, na realidade, é a palavra. Amém? A Bíblia foi inspirada pelo Espírito de Deus. E, portanto, é a verdade absoluta e infalível. Amém? Então, a autoridade soberana, a autoridade da verdade, que é a palavra de Deus. Amém? E a autoridade da consciência. A autoridade da consciência é o que chamamos de consciência, a capacidade que todo homem tem de distinguir entre o certo e o errado. Todos nós temos, né? Mesmo os incrédulos são capazes de fazer tal distinção, né? Quando a gente não conhecia Deus, a gente também sabia o que era certo e errado. Aplicando o princípio básico, não devemos fazer com os outros o que não queremos que façam com nós. Amém? Essa é, né? Não devemos violar a consciência dos outros, né? Depois, como nós não temos tempo, homens algum têm o direito de exigir de outro algo que vai de contra a consciência dele. Amém? Devemos submeter a ela. A palavra de Deus diz que pecamos quando agimos contra o que diz a nossa consciência, pois ela é o testemunho da verdade dentro do homem. Amém? Desses três tipos de autoridades, podemos concluir que nenhum homem, seja da igreja ou do Estado, tem direito de forçar quem quer que seja a desobedecer a Deus, a Bíblia e a sua consciência. Esses três primeiros níveis de autoridades são prerrogativas exclusivas de Deus. O próximo 4 são reservados ao homem. Então, autoridade soberana, autoridade da verdade, autoridade da consciência, que todos nós temos, né? São prerrogativas exclusivas de Deus. Amém? Então aí começa nós. Autoridade delegada. Onde o reino de Deus está estabelecido. Ou seja, seu governo e autoridade, a justiça, paz e alegria do Espírito, em Romanos 14, 17. Em outras palavras, quando a autoridade delegada é exercida corretamente, é resultado obtido. Os líderes da igreja possuem autoridade delegada. Estamos exercendo a autoridade que nos foi delegada por Cristo, 2 Coríntios 5:20. Entretanto, é importante lembrar que tal autoridade pertence a Deus. E nós foi apenas delegada para auxiliar no governo da igreja. Não devemos exercê-las como dominadores de rebanho, né? Mas com a atitude de Cristo, dar a vida pelas ovelhas. Amém? Né? Porque a gente vê muito isso aí, né? As pessoas manipulando, as pessoas dominando, as pessoas como tem, né, uma ardição boa. Amém? Então, realmente domina várias pessoas. A autoridade delegada procede da responsabilidade. Quem tem responsabilidade exerce conquista e autoridade. Assim, não posso exercer autoridade sobre as pessoas pelas quais não sou responsável. Amém? Então, aqui é uma autoridade delegada procede da responsabilidade. A autoridade delegada nunca vai além da responsabilidade. O limite da autoridade, portanto, a responsabilidade, nunca vai além dela. O inverso também é verdadeiro. Quando deixamos de assumir a responsabilidade, perdemos a autoridade. Amém? Então, a autoridade delegada para nós, a autoridade funcional, né, é muitas vezes a base de estabelecermos a autoridade delegada. Provém da habilidade, competência, experiência, treinamento. Não há problema algum em uma autoridade delegada submeter a autoridade funcional. Eu, como pastor, como autoridade delegada, né? Por exemplo, a Êmica e a Patrícia falam para mim assim: olha, esse documento precisa, né, encaminhar para tal lugar, esse documento precisa fazer esse trâmite, esse documento. Então, na realidade, elas têm autoridade funcional. Eu não entendo nada dessa parte, né, de justiça, dessas coisas aí, entendeu? Isso, dessas coisas.
Então, eu como autoridade, né, delegada, nessa área eu preciso submeter. Por exemplo, veio um engenheiro aqui, fala, não, vamos demolir tudo e vamos construir. Agora, o processo, como que é, o plano, a planta, tudo, eu não sei. Então eu tenho que submeter aquilo que, o conhecimento, a competência, aquilo que ele estudou, aquilo que ele tem, amém? Então, mais ou menos é isso aí, tá? Então, não há problema, como está aqui, de eu como autoridade delegada, né, submeter a autoridade funcional, amém? Talvez, né, da administração ou de outras áreas, amém? Autoridade dos costumes. A autoridade dos costumes é a tradição se estabelece quando se provou, através dos anos, e ela proporciona o bem comum e é aceita por todos, amém? É algo comum. Há costumes e tradições que são bons, mas não são ordenanças bíblicas, né? Que é algo polêmico, é o uso do véu, é um deles, né? Que há uma igreja aí que as mulheres têm que usar o véu, amém? Paulo apela para a autoridade dos costumes, quando fala a questão do véu na igreja de Corinto, onde usá-los era um sinal de submissão a Deus, 1 Coríntios 11:16. Uma igreja ou liderança não pode ignorar os costumes de uma localidade ou comunidade, se tal costume não contradiz com a Bíblia, amém? Então aqui está dando exemplo do véu, né, que não era um véu como a gente fala de rendinha, era um, como fala agora, esqueci o nome, eu marquei aqui, era um tipo de um pano aqui, coberto, né? E Paulo estava falando dessa autoridade, desse costume, porque lá Corinto era um lugar onde era o porto, então havia gregos, havia judeus, havia outras pessoas de outras raças que vinham. Então ali se cultuava a deusa Afrodite, né? Então as sacerdotisas, que eram as prostitutas, elas raspavam a cabeça. E naquele tempo, como o evangelho estava sendo muito bem propagado, né? Aquele gentio, aquelas pessoas também, aquelas mulheres estavam se convertendo. Então, ele colocou essa autoridade de costumes para que essas mulheres estavam se convertendo com a cabeça raspada, elas já colocariam esse turbante, esse véu, né, para diferenciar entre as mulheres, né, que cultuavam Afrodite, né, as mulheres que eram cristãs, amém? Então foi isso que Paulo, né, questionou esse costume, né, as autoridades dos costumes, amém? Só para a gente entender. Autoridade dos contratos, né, que é bem simples, é a autoridade da lei. Ela rege a sociedade e pode ser observada nos contratos, acordos legais, apesar de ser algo natural, sua origem é divina. Paulo disse que essa autoridade foi também constituída por Deus e procede de Deus. Romanos 13, 1 e 6. Amém? Então vocês chegaram hoje, vocês vão ter que acompanhar, né, nessa. Estou só voltando, né, para que vocês entendam mais ou menos o que a gente está falando. Amém? Exemplo de rebelião. A queda de Adão e Eva. Amém? Essa foi a primeira situação de rebelião contra Deus. Deus havia dito a Adão que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando, porém, ele e Eva resolveram comer do fruto proibido e rebelaram contra Deus. O que aprendemos, né, com essa situação? Rebelar contra Deus, a autoridade representativa de Deus, é rebelar contra o próprio Deus. Amém? Aqui tem na outra página, tem a rebelião de Cã, né? Segundo exemplo da rebelião foi a de Cã, né? Um dos filhos de Noé, que expôs a nudez do seu pai, em Gênesis 9, 20 e 27. A falha do líder é um teste de submissão dos liderados. No plano de Deus, o pai é a autoridade da família, mas não há autoridade delegada que seja perfeita. Podemos dizer que Noé fora estabelecido como autoridade e a sua falha tornou um teste para os seus filhos. Cão expôs a nudez
Expor é falar, denegrir, é espalhar. Isso é sinal de rebeldia. Ter prazer em contar as falhas do líder. Foi a atitude de Cã. A atitude de Sem e Jafé foi encobrir, né? A de Cã foi expor. Alguns expõem, outros encobrem, né? Então Noé, mesmo tendo errado, se posicionou a zelar pelo princípio da autoridade. Noé errou, mas não a ponto de perder a posição. Assim também Davi, que nunca expôs Saul, mesmo conhecendo as suas falhas. Quando o líder erra, deve confessar e se arrepender. Mas isso não tira autoridade. O erro não justifica o erro dos liderados. A consequência da rebelião é maldição. Mesmo estando errado, Noé amaldiçoou a Cã. E a maldição se cumpriu, porque ele era autoridade, né? A atitude de Cã foi um sinal de rebeldia. E a consequência da rebelião é sempre maldição. Se há rebelião, o líder deve orar e clamar pela misericórdia de Deus sobre o irmão que se rebelou. Afinal, agora vivemos o tempo da graça. Amém? Jesus. Nadab e Abiú. No caso de rebelião, com seus dois jovens filhos de Arão. Amém? Então eles acenderam fogo estranho, né? Porque o pai, Arão, que era, né, que era autoridade ali, né, para acender, mas eles desobedeceram. A punição, a presunção e a desobediência. Eles acenderam fogo que ninguém mandou eles acender. Amém? O fogo estranho produz a morte. Amém? Bem, vamos virar. Arão e Miriam. Arão e Miriam eram mais velhos que Moisés, né? Arão, na realidade, seria, né, o cabeça da família. Eles, quem tomou como esposa uma mulher etíope, né, desagradando-os, em Números 12, 1 a 15. Nos assuntos de família, Moisés, né, deveria ser submisso a eles, mas na obra de Deus, ele era o cabeça. Seria correto tratar a questão no âmbito familiar, mas falharam quando tocaram na autoridade de Deus. Para ver, realmente, Moisés, ele se envolveu com uma mulher que não era da tribo, uma mulher cuxita, né? E aí eles não aceitaram, entende? Arão e Miriam, e começaram a criticar, e começaram, né, a quebrar esse princípio de autoridade, né? O que aconteceu? Aí, pela rebeldia, Deus colocou a lepra, os dois rebelaram, mas quem Deus colocou a lepra em Miriam. Então, Moisés orou por ela, mas 7 dias ela ficou fora, né, do povo, e o povo não andou. Amém? Né? Quando existe uma rebeldia, né, a lepra, né, trazendo espiritualmente, ela fica instalada ali, até que, né, há esse tempo, amém? Né, e houve esse tempo de 7 dias, aí ela voltou, e aí o povo começou a andar. Então, quando tem uma lepra, quando tem uma rebeldia em qualquer lugar que seja, né, você sente aquela tristeza, aquela lepra invadindo aquele lugar, amém? Eu sempre penso dessa forma. Então, precisou a intervenção, né, de Moisés orando, e 7 dias ela ficou ali, mas tudo fica parado. É sério o negócio. Tudo ficou parado. Amém? Não andou. Aí, depois de 7 dias, então o povo partiu enquanto Miriam foi recolhido. Datã, Coré e Abirão. Para mim, isso aqui é uma das coisas terríveis, né? Se a gente for ver profundamente, né, eles eram pessoas escolhidas para louvar a Deus. Eles eram os levitas, né? Eles eram pessoas de frente, eles eram pessoas que estavam, né, ali como liderança. Em Números 16. E o grupo de Datã, Abirã, eram da tribo de Ruben, entendeu? Primogênito de Jacó.
e possuem o encargo de liderança. Então a liderança se rebelou. Amém? Contra Moisés. Além deles, levantaram mais 250 líderes do povo. Você vê como contamina, né? A rebeldia contamina. Aí, e a coisa é a rebelião do povo. E a outra coisa quando os líderes se rebelam. A rebelião procede do Hades. A terra debaixo deles se fendeu. Abriu a sua boca e os tragou vivos. Desceram vivos ao abismo. No original, a palavra aqui produz abismo, é inferno, Hades. Deus havia tolerado a dúvida e a tentação, mas não pôde suportar a rebelião. Moisés não se defendeu, pois ninguém precisa defender sua posição, sua autoridade. Se de fato recebemos a autoridade de Deus, Ele mesmo nos honrará. Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua igreja, né? Em Mateus 16:8. A rebelião é contagiosa. Em Números 16, amém? Aí há duas rebeliões. Imagine você vendo aqui abrir assim, ó, e os líderes caírem todos gritando, morreram. Mas como a rebelião é tão contagiosa que cega as pessoas nesse contágio, depois de verem o que Deus tinha feito a Coré, a Datã e a Abirã, não se arrependeram, nem mudaram sua postura, mas causaram outra rebelião. A rebelião precisa ser tratada para que não contamine, não se espalhe no meio da congregação. O que aconteceu? Deus colocou uma praga neles e morreram 14.700 pessoas. Não bastando eles verem, né, aquela morte toda. Amém? Limites da obediência e autoridade. Submissão é uma questão de coração, mas a obediência é uma questão de conduta. Obediência diz a respeito à atitude, submissão é uma questão de coração. A desobediência toca a santidade de Deus. A rebeldia toca o trono na autoridade de Deus. Amém? Vamos lá na outra página, 21. Existe... essa aqui nós começamos, vai começar hoje, né? Então vamos ler. Devemos submeter sempre as autoridades, na 20 ainda. Mas nem sempre temos de obedecê-las. Somente Deus é objeto da submissão ilimitada. A submissão ao homem é sempre limitada, não ilimitada, é limitada. Se a autoridade representativa da ordem nitidamente contrária à ordem de Deus, ela deve ser desobedecida. Por isso Jesus veio trazer a espada. E que aquele que ama o seu pai e a sua mãe mais do que ele, não é digno dele. Em Mateus 10, 34, 30. Pois importa obedecer a Deus. Né? Atos 5, 29. Depois vocês podem ler com calma. E para isso, às vezes, desagradamos os homens. Existe uma hierarquia de autoridade, né? Na 21. E segue a seguinte ordem, né, que nós aprendemos: a autoridade soberana de Deus, a autoridade da verdade, da Bíblia, a autoridade da consciência, amém? Que todo mundo tem, todo mundo. A autoridade delegada, amém? Qualquer autoridade delegada deve ser submissa a 3 níveis mais elevados, né, que são acima, amém? A de Deus, a da verdade, da Bíblia e da consciência, amém? Além de ser limitada, a sua área de atuação, quer esteja na família, na igreja, no governo ou no trabalho, não podemos obedecer a autoridade alguma que nos ordene algo contra Deus, né? Tem que entender essa parte aí, amém? A Bíblia ou a nossa consciência, amém? A verdade ou a consciência nossa. Precisamos observar ainda os seguintes pontos.
Toda autoridade delegada tem um limite. O chefe somente pode dar ordem na esfera do trabalho, né? Como o chachô, cachô, o pastor, o líder, ou qualquer outra autoridade está limitado àquilo para que foi delegado. Está limitado. Ele não pode escolher com quem devo me casar ou interferir na minha vida profissional ou doméstica. Quero parar aí. Isso aí eu vi muito, né? E muitas pessoas talvez ter um monte de problemas porque essa autoridade delegada começou a interferir nas vidas das pessoas. Quantas vezes eu já vi uma pessoa falar assim, com essa, eu não vou falar o nome porque fica, né, antiético. Com essa pessoa não dá, porque a pessoa é assim, assim, assado. Com essa pessoa você não vai casar. A pessoa namorando. Aí foi namorar com outra, não, essa aí é por isso, não é mulher de Deus, não é. Entendeu? Deus me falou. E não falou nada. Então, né, é bem complicado essa situação, sabe? E dizendo também que Deus falou que era para casar com fulano e tal, entendeu? E o negócio, como não foi Deus, não deu certo. O negócio, entende? Então, é muito complicado. Então, as pessoas, às vezes, têm essa autoridade delegada e querem manipular as pessoas, com quem deve casar, amém? Né? É o que nós como com autoridade delegada, eu sempre falo para todo mundo, nós temos que orientar as pessoas, né? Até o momento que essa pessoa nos deixar orientar, talvez na área que trabalha, ou profissional, ou doméstica, né? Se a pessoa quer alguma coisa. Mas tem pessoas que às vezes quer transferir a responsabilidade para o líder. Então hoje vocês não estão liderando, né? Estou liçando, algumas pessoas estão. Mas estou dizendo, amanhã vocês vão liderar. E muitas vezes as pessoas, o que fazem? Elas transferem a responsabilidade delas em cima de uma autoridade. Então, há dois lados da moeda, na realidade. Tem a autoridade que quer exercer, né, a sua autoridade para a pessoa ter que vestir a roupa tal, ou fazer isso, ou fazer aquilo. Mas tem pessoas também que querem abusar da autoridade delegada e transferir a responsabilidade. Eles querem que se saia da nossa boca, assim, que deve, assim, uma opinião, se deve fazer isso, ou deve fazer aquilo, ou casar com fulano, ou fazer isso, entende? Então, às vezes, é isso. Nem todo mundo, lógico, tem pessoas que pedem uma orientação, né? Geralmente mas tem pessoas, às vezes, querem colocar o líder, né, o pastor, alguém, né, em situações para amanhã falar assim, não deu certo, porque fulano falou para mim fazer assim. Então, nós temos que estar bem ligado nisso aí, tá? Toda autoridade delegada tem um limite, né? O chefe pode dar ordem na esfera do trabalho. Já falei, né? Nem toda autoridade é permanente. Existem autoridades a quem nos submetemos momentaneamente, por força do contrato ou tarefa conjunta. Trabalho temporário, né? Muitas coisas. A autoridade com tradições e nos costumes. Dentro do limite da palavra de Deus, devemos nos sujeitar aos costumes e às tradições do lugar e da igreja onde vivemos. Amém? Existe um tipo de autoridade basicamente funcional, como nós aprendemos, eu dei exemplo. A autoridade baseada, né, na aptidão, na capacidade natural da pessoa. A autoridade baseada na instrução, a pessoa foi instruída. A autoridade baseada na experiência, a pessoa tem experiência. A autoridade baseada na unção de Deus, amém? Pessoas têm a unção de Deus, têm essa autoridade, amém? Autoridades estabelecidas por Deus. Deus é a fonte de toda autoridade do universo. Toda autoridade humana é estabelecida por Ele e representa a sua autoridade. Deus estabeleceu 3 esferas de autoridade no mundo, né? Em Romanos 13:1, que a gente sempre lê, mas eu quero ler
primeiro a Pedro, gostaria que vocês não esquecessem esse versículo, que é muito importante. 1 Pedro 2, 13, 14. Amém? Aqui Pedro está instruindo. Amém? Sujeitai-vos a toda a autoridade humana, por amor do Senhor, quer ao rei como soberano, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor do que fazem o bem. Amém? Aqui, Pedro, se eu não me engano, né, ele foi morto por Nero. A perseguição dos romanos foram muito fortes. Então, o que eu aprendo com isso é que Pedro, mesmo assim, na perseguição, mesmo assim está dizendo ao governador, se sujeitai, ao rei, se sujeitai-vos, né? Entendeu? Então, a palavra de Pedro, né, foi sempre se sujeitar, amém? As autoridades. Êxodo 22, 28. Aos juízes não maldirás, nem amaldiçoarás ao governador do teu povo. Amém? Então são três, né, no mundo, são três versículos que falam, né, das autoridades. Amém? Como está escrito em Romanos, não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. Portanto, quem se submete a elas nunca será desonrado. A história de Davi, registra em 1 Samuel, é o exemplo disso. Apesar da constante perseguição, ele foi completamente submisso e fiel a Saul, honrando sempre. Ele agiu assim porque não olhava para o homem Saul, mas reconhecia a autoridade de Deus sobre ele. Quando rejeitamos a autoridade delegada, rejeitamos ao próprio Deus. Ele teve duas ocasiões, condições de matar Saul. Ele não matou. Por quê? Porque ele reconhecia a autoridade de Deus sobre Saul. Amém? Na igreja, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 1, a 5:12. 5:12. O último versículo. 5:12, é isso. Ora, rogamos-vos, irmãos, não reconheçais os que trabalham entre vós, presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que tenhais um grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Amém? 1 Timóteo 5:12. Tendo já sua condenação por haveres 5:17. Os anciões que governam bem sejam tidos por dignos de dupla honra, especialmente os que labutam na pregação e no ensino. Amém? 1 Pedro 5:5. Semelhante vós aos mais moços, sede sujeito aos mais velhos, e cingi-vos todos de humildade um para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. 1 Coríntios 16. 16:15
Agora vos rogo, irmãos, pois sabeis que a família de Estéfanas é as primícias de Acaia, e que se tem cuidado do ministério dos santos, que também vos sujeitei aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Amém? Aqui Paulo, né, está falando para que as pessoas sejam submissas, né, a Estéfanas. Amém? Que é a primícia, é a primeira, né? Paulo diz que existem anciões, bispos, presbíteros que presidem a casa de Deus, ou seja, sobre eles há o encargo do ensino da palavra e a ministração aos santos. E eles devem ser honrados com a submissão. E se o líder falhar, Deus, olha, é importante, se o líder falhar, Deus tratará diretamente com ele. Mas a submissão do liderado ficará registrado diante do Senhor. A primazia depende da idade física, mas há indicações que a idade espiritual é mais importante. 1 Coríntios 16, 15, 16. A mulher pode governar a igreja à luz da Bíblia, né? Não, 1 Coríntios 11, 3. Elas podem e devem servir com seus dons, mas é o homem quem dá a direção e deve carregar a pressão advinda da liderança. Deus estabeleceu sim a sua palavra, não tem data nem prazo de validade, é aplicável a qualquer época. Segundo Judas, aqueles que não submetem à autoridade são sonhadores, alucinados, não se contaminam a carne, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam as autoridades superiores. Contudo, né, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo na disputa a respeito do corpo de Moisés, não atreveu a proferir juízo inflamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. 1 Judas 1,8. Entre os anjos também há autoridades. E Judas mostra o contraste entre a atitude de Miguel e a dos homens rebeldes. Amém? É uma situação muito polêmica, né? Essa questão de mulher e tal, serem usadas ou não, né? E quando a gente vê lá em Romanos 16:1, diz que Paulo, né, fala para que todos sejam submissos, amém? A fé, né? Então, eu vejo que a igreja de Paulo foi uma igreja que abriu assim. Lídia foi a primeira pessoa, né, e a sua casa se converteram ao Senhor. A Lídia, na realidade, foi a primazia, né, a primeira que se converteu a Paulo. Então, Paulo abriu verdadeiramente, né, porque os judeus, na realidade, eles são como o japonês, é homem, né, em primeiro lugar. Então, como eu vejo assim, naquela época já se abriu para as mulheres com os seus dons já estarem cuidando, né, de algo ali, amém? Como deixa eu ver, vamos abrir lá. 1 Coríntios, Romanos 16. Aí recomendo a vós, a nossa irmã Febe, que é serva da igreja que está em Centreia, mas para que recebais no Senhor de um modo digno dos santos, e se ajudeis em qualquer coisa que vos necessitar, porque ela tem sido o amparo de muitos, e de mim em particular. Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, né? O que não eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Amém? Aí vai saudando, né? Maria, vai saudando Andrônico, Junias, amém? Né? Então, a igreja de Paulo realmente foi abrindo, né? Amém? E foi crescendo. Terceiro, na família, Efésios 5, 22, 24.
Vós, mulheres, submetei-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo a seus maridos. Vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim se entregou por ela. Amém? 6, 1 a 3. Vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Amém? Então já começa na família. Quando nós nascemos, né, a autoridade do nosso pai, amém? Da nossa mãe. Colossenses. Três, 18, 20 e 22. Vós, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, como convém no Senhor. Vós, marido, amai as vossas mulheres e não as trate asperamente. Vós, filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis vossos filhos, para não fiquem desanimados. Vós, servos, obedecei a tudo aos vossos senhores, segundo a carne, não servindo somente à vista, como para agradar aos homens, mas de singeleza de coração, temendo ao Senhor. Amém? 1 Coríntios 11, 3. A palavra diz assim: quero, porém, que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem. O homem é a cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. Amém? Deus estabeleceu uma cadeia de autoridade na família. Primeiramente o pai, depois a mãe e então os filhos. Sendo que, dentre esses, o mais velho tem proeminência. Pais devem temer a autoridade de Deus. Lhes deu porque representam o Senhor. Os maridos devem amar a sua esposa, que, por sua vez, devem ser a eles submissas. Os filhos devem honrar os seus pais e os servos, seus senhores. E quem muito é dado, muito também será cobrado. Precisamos aprender a submeter a autoridade e exercê-la. A autoridade deve ser usada para servir. Amém? Ser exercida com amor, entregando a sua própria vida como fez Jesus, nosso maior modelo e autoridade. Amém? Sinais de autoridade. Já foi, né? Sinais de uma pessoa submissa. Submissão é uma disposição do coração. E é simplesmente uma conduta. Vejamos sinais de uma pessoa submissa. Procura autoridade aonde quer que vá. Quem entende a importância da autoridade não se isola, porque sabe que é a cobertura, é a proteção para a sua vida. Quem é genuinamente submisso procura submeter de coração e não apenas de obrigação, buscando a direção do Espírito Santo para saber a quem deve submeter. Segundo, se tornar mais branda e mais dependente. Isso acontece quando ela se torna temerosa de cometer erros, pois tem noção de que a sua vida não é isolada. Faz parte de uma equipe, amém? E o corpo de Cristo. E tudo que o membro faz afeta todo o corpo. O discípulo precisa ser tratável, ter revelação da autoridade e do corpo como um todo, e agir pensando nas próprias, e não agir pensando nas próprias vantagens e vontades. Esse é o último, tá? Para gente terminar. Tem entendimento correto da autoridade, não anseia por tê-las. Não tem prazer em fazer prevalecer suas opiniões, ou em controlar os outros. Amém? Quem sabe o que é autoridade, teme exercê-la, porque sabe que vai receber juízo mais severo de Deus na
Bíblia, vemos que Deus, né, parece ter prazer em chamar aqueles que estão buscando, que não estão buscando a posição de liderança, amém? Como Moisés, Arão, Abraão, Davi, os apóstolos, amém? Depois a gente continua semana que vem, amém? Porque eu quero chegar a falar de essa lição aqui é muito importante, na 24. Como discernir uma liderança adequada, posição, caráter, dom, chamado e tempo. Amém? Vamos ler, vamos orar. Ora então, irmã Lena. Amém. Senhor, meu Deus, queremos te agradecer, Deus, por este dia, Senhor. Senhor, tudo que foi falado aqui, Senhor, que, Senhor, que o Espírito Santo venha estar, Senhor, frutificando nos nossos corações, nas nossas mentes, Senhor, a cada dia que possamos botar em prática, Deus, que não sejamos só ouvintes, Senhor, podemos ser praticantes da Tua palavra, Senhor, que cada dia, Senhor, possamos estar mais perto, Deus, de Ti. Em nome de Jesus, abençoa, Jesus, a cada um que está aqui nesse lugar, Senhor. Que cada um, Senhor Jesus, venha, Deus, dar fruto, Senhor, através desses estudos, Senhor, que verdadeiramente possamos viver, Jesus, o Teu reino, aonde estivermos, Senhor. Em nome de Jesus, obrigada por esse estudo. Obrigada, Jesus, por cada um que está aqui hoje e pela Tua presença. Amém, Jesus. Amém.